Graça e paz, povo de Deus. Vamos a mais um vídeo aqui no canal Renovo da Palavra. Gente, o que é o mistério de Deus citado em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7? Este daí é o assunto do nosso vídeo. Nós estamos fazendo uma série de vídeos acerca da sétima trombeta. Esse aqui é o vídeo número 3. E nesta oportunidade, eu gostaria de esclarecer para vocês o que é o mistério de Deus citado nesse texto, tá ok? Mas antes de eu trazer aqui o nosso estudo, que vai ser um rápido estudo aqui no canal, eu só gostaria de pedir a você, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Eu estou aqui com uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Mas outras versões não fala segredo de Deus, fala mistério de Deus. Aí vem a pergunta, o que é o mistério de Deus citado aqui nesse texto? Gente, existem algumas propostas. Nós vamos analisar pelo menos duas. E no final do vídeo vamos passar a conclusão do nosso estudo, deixando claro o que é o mistério de Deus aqui citado. Lembrando que, em primeiríssimo lugar, você que estuda, ama a escatologia bíblica, você precisa fazer um link direto de Apocalipse 10, versículo 7, com Lucas capítulo 21, versículo 22. Inclusive no nosso vídeo, no primeiro vídeo da nossa série sobre a sétima trombeta, nós já fizemos aqui este link. Eu vou subir para você no final da tela o vídeo número 1. Eu indico, vale a pena você assistir, onde nós trabalhamos um link direto entre Apocalipse 10 e 7 com Lucas 21, versículo 22, tá ok? É a consumação, gente. Tanto em Lucas 21, 22, ali estão reunidos todos os profetas, como ao som da sétima trombeta de Apocalipse 10 e 7 estão reunidos todos os profetas do Antigo Testamento. As profecias do final dos tempos, elas não vão se cumprindo ao longo da história, não. Da mesma forma como Deus, como Jesus Cristo, canalizou para o cerco de Jerusalém no ano 70, ele canalizou para o período tribulacional do final dos tempos. Então faça esse link, você vai ter uma luz muito forte sobre o que é o mistério de Deus aqui revelado. Mas vamos lá. Muitos irmãos relacionam este versículo com 1 Coríntios, essa daí é a primeira proposta. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, eu vou ler para você, é um versículo, são versículos bastante conhecidos, onde o apóstolo Paulo fala sobre a transformação do corpo que acontecerá no evento do arrebatamento da igreja ao som da última trombeta. Diz assim, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa daí é a primeira proposta sobre o mistério de Deus, citada em Apocalipse 10, verso 7.
Essa proposta, gente, ela é aceita. Por quais motivos? Porque Paulo ele cita a transformação dos corpos, que acontecerá simultaneamente ao arrebatamento da igreja, e cita a última trombeta. É a mesma trombeta de Apocalipse 10, versículo 7, tá, gente? É a trombeta que vai dar encerramento às profecias do Antigo Testamento. Então essa proposta aí que muitos irmãos fazem, associando o mistério de Deus com o arrebatamento da igreja, é bem aceito. Lembrando também que o arrebatamento da igreja é pré-tribulacional. Vai acontecer antes do início da grande tribulação. Nós explicamos isso com riquezas de detalhe no vídeo número 1, acerca da 7ª trombeta, que eu vou subir para vocês aqui no final da tela. Então essa daí é a primeira proposta sobre o mistério de Deus. Está relacionado sim com o arrebatamento da igreja. Tem uma segunda proposta que alguns irmãos usam, porém esta proposta, gente, ela não está contextualizada com Apocalipse 10, verso 7. Sabe qual é a proposta? É Efésios, capítulo 3. Eu não vou ler porque o texto é longo, mas eu vou te dar a dica para você ler do versículo 1 até o versículo 13, onde o apóstolo Paulo fala acerca da pregação do evangelho aos gentios. Segundo o apóstolo Paulo, isso daí era um mistério de Deus que estava oculto desde os tempos, as gerações anteriores a eles, lá no primeiro século. E na época do apóstolo Paulo foi revelado. Então, muitas pessoas associam o mistério lá de Apocalipse 10, verso 7, que é o som da 7ª trombeta, com esta pregação do evangelho aos gentios. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Porém, está descontextualizada. Paulo cita profetas no versículo 5. Eu vou ler para vocês o versículo 5. O qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Apóstolos primeiro e profetas segundo. Ele cita primeiro apóstolos. Esses profetas aqui em Efésios capítulo 3, versículo 5, esses profetas não são os profetas veterotestamentários. São os profetas que faziam parte no primeiro século do ministério cristão. Inclusive eles eram sujeitos, eram submissos aos apóstolos. Paulo está falando que o mistério de Deus, a pregação do evangelho aos gentios, lá no Antigo Testamento não foi revelado a ninguém, mas naquele momento que ele estava escrevendo, naquela época do primeiro século, havia sido revelado tanto a apóstolos como a profetas. Esse texto não tem relação com Apocalipse capítulo 10, verso 7. É só você fazer mais uma vez o link de Apocalipse 10, verso 7, com Lucas 21, 22. Ali está perfeito o link. Mas aqui no capítulo 3 de Efésios não tem nenhuma relação. Então, qual é o mistério de Deus que ele revelou aos profetas, seus servos, que está escrito lá no capítulo 10, verso 7 de Apocalipse? Está relacionado sim com o arrebatamento da igreja. E fechando o nosso raciocínio, eu gostaria de ler para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha só o mistério de Deus que ele anunciou aos profetas do Antigo Testamento. Dos versos 19 até o 21. Atos capítulo 3, do versículo 19 até o 21. Arrependei-vos, pois,
e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado. Verso 20. O qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Então, o que é o mistério de Deus? Lá do capítulo 10, verso 7 de Apocalipse. Para me resumir e simplificar, o mistério de Deus é o cristocentrismo nas profecias. Todos os profetas do Antigo Testamento, os que escreveram as suas profecias no Antigo Testamento, falaram a respeito de Jesus. E no período, na época dos dias do toque da sétima trombeta, que é a trombeta de Deus, é a última trombeta, isso vai vir a público que o centro de todas as profecias é o Messias. Esse mistério começa a ser revelado no arrebatamento da igreja, conforme li para vocês. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Esse mistério ele vem plenamente a público quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras para salvar Israel após a conversão dos judeus, conforme está no capítulo 3 de Atos, do versículo 19 até o versículo 21. O cristocentrismo nas profecias é o mistério de Deus. E o próprio livro de Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 10, o livro faz o arremate da questão, para não ficar dúvidas que o mistério de Deus é o cristocentrismo nas profecias. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adorar a Deus. Olha o finalzinho do versículo. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, as profecias veterotestamentárias, todas elas apontavam para o Rei Messias. Isso vai vir a público, todos vão saber que é Jesus durante aquele período que nós conhecemos na escatologia como a grande tribulação. Este daí, gente, é o mistério de Deus que ele anunciou aos seus profetas, que ele anunciou aos seus profetas, aos seus servos, desde lá do Antigo Testamento, como está no capítulo 10, verso 7. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, conforme propus explicar, esclarecer qual é o segredo, qual é o mistério de Deus nesse texto. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? Porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.